Explorador acha carro abandonado no meio do deserto. Mas ao abrir o porta-mala, Roberto Cardoso parou abruptamente quando seu cachorro Rex começou a latir de forma desesperada, apontando para algo que brilhava ao longe entre as dunas. Há 15 anos, percorria aquelas terras áridas do sertão nordestino, procurando por vestígios de sua família desaparecida, mas nunca havia encontrado nada além de ossos de animais e lixo deixado por viajantes. Ao se aproximar do objeto que chamou a atenção de Rex, Roberto sentiu o coração acelerar. Era um Chevette azul, quase completamente enterrado na areia, com apenas a parte traseira visível. O veículo parecia estar ali há décadas, desbotado pelo sol inclemente e corroído pela ação do tempo. Suas mãos trêmulas tocaram a chave que ainda estava na fechadura do porta-malas. "Calma, Rex. Vamos ver o que tem aqui", murmurou, mais para si mesmo que para o animal. O cachorro continuava latindo, mas agora com um tom diferente, quase urgente. Roberto girou a chave e ouviu o clique metálico da fechadura se abrindo. Quando ergueu a tampa do porta-malas, teve que segurar a respiração. Ali dentro, envolto em mantas amareladas pelo tempo, estava um bebê. Vivo. Chorando. Roberto recuou instintivamente, olhando ao redor como se esperasse encontrar alguém escondido entre as pedras. O deserto se estendia vazio em todas as direções, apenas o vento sussurrando entre os cactos distantes. "Isso não pode estar acontecendo", disse em voz alta, tirando o chapéu de couro e passando a mão pelos cabelos grisalhos. O bebê chorava mais forte agora, um choro rouco que ecoava pelo vale seco. Roberto olhou para Rex, que havia parado de latir e observava a cena com a cabeça inclinada. "Como é que um bebê pode estar vivo aqui no meio do nada, Rex?", perguntou ao cachorro, que balançou o rabo como se entendesse a gravidade da situação. Roberto se inclinou sobre o porta-malas, estudando a criança. Era um menino, aparentava ter poucos meses de vida. Sua pele estava rosada e saudável. Não mostrava sinais de desidratação ou fome. Como isso era possível? Com cuidado, Roberto pegou o bebê no colo. A criança parou de chorar imediatamente e abriu os olhos, fitando o rosto barbudo do homem com curiosidade. Roberto sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma sensação estranha no peito, como se o coração tivesse engasgado. "De onde você veio, pequeno?", sussurrou, balançando levemente o bebê. Foi então que notou algo brilhando no peito da criança. Era um medalhão dourado, pequeno e delicado, pendurado em uma corrente fina. Roberto segurou o pingente com dedos trêmulos e leu a inscrição gravada. Suas pernas fraquejaram. Ali estavam as iniciais MC. As mesmas iniciais de sua esposa Maria Cardoso, que havia desaparecido junto com sua filha bebê durante uma terrível tempestade de areia 15 anos atrás. "Não pode ser", murmurou, sentando-se pesadamente na areia quente. Roberto examinou o medalhão mais de perto. Era idêntico ao que Maria sempre usava, uma relíquia de família que pertenceu à avó dela. As mesmas flores gravadas, o mesmo formato de coração, até os pequenos riscos de uso eram iguais. Rex se aproximou e lambeu a mão livre de Roberto, como se sentisse a tempestade de emoções que tomava conta de seu dono. "Rex, isso aqui não faz sentido nenhum", disse Roberto, olhando alternadamente para o bebê e para o medalhão. "Como pode esse menino ter o medalhão da Maria? E como pode estar vivo depois de tanto tempo?" O bebê começou a se mexer inquieto nos braços de Roberto, fazendo pequenos sons que pareciam de fome. Roberto olhou ao redor, procurando por qualquer sinal de vida humana, mas o deserto permanecia implacavelmente vazio. Decidiu examinar o interior do carro. A porta do motorista estava destrancada e range ao abrir. O painel estava coberto por uma camada espessa de poeira, mas Roberto conseguiu ver que o odômetro marcava pouco mais de 80.000 quilômetros. No banco do passageiro, encontrou uma bolsa de couro marrom. Dentro da bolsa havia documentos. Roberto os folheou com uma mão, mantendo o bebê seguro com a outra. Eram papéis antigos, alguns completamente desbotados pela umidade e calor. Mas conseguiu decifrar uma data em um deles, 15 de março de 2009. Exatamente a data em que Maria e a filha desapareceram. "Isso não pode estar acontecendo",
repetiu Roberto, sentindo a cabeça girar. Entre os papéis, encontrou uma carteira de motorista. A foto estava borrada, mas o nome ainda era legível. Maria Conceição Cardoso. Era ela. Era realmente ela. Roberto se deixou cair no banco do motorista, ainda segurando o bebê, que agora dormia pacificamente em seus braços. 15 anos procurando por respostas, 15 anos vagando pelo deserto como um fantasma, e agora encontrava o carro de Maria com um bebê que não deveria existir. Como você pode ter apenas alguns meses se sua mãe desapareceu há 15 anos? Perguntou baixinho ao bebê adormecido. Foi quando ouviu passos na areia. Roberto virou a cabeça rapidamente e viu uma figura se aproximando lentamente entre as dunas. Era uma mulher idosa, caminhando com dificuldade, apoiada em uma bengala improvisada, feita de um galho seco. Usava um vestido simples e desbotado, e um lenço na cabeça para se proteger do sol. "Moço!" gritou a mulher, ainda distante. "Moço, o senhor encontrou o menino!" Roberto se levantou do carro, instintivamente protegendo o bebê contra o peito. Rex rosnou baixinho, desconfiado da aproximação da estranha. "Quem é a senhora?" perguntou Roberto quando a mulher chegou mais perto. "De onde apareceu?" A mulher estava claramente exausta. Suas roupas estavam encharcadas de suor e ela respirava com dificuldade. Aparentava ter cerca de 70 anos, com cabelos grisalhos escapando do lenço e rugas profundas marcando um rosto que um dia foi bonito. "Eu sou Antônia", respondeu ela, parando a alguns metros de distância e apoiando-se pesadamente na bengala. "Antônia Conceição. E esse bebê nos seus braços é meu bisneto." Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Conceição. O mesmo sobrenome de solteira de Maria. "Seu bisneto?" repetiu Roberto confuso. "Senhora, esse bebê estava dentro do porta-malas de um carro abandonado. Como pode ser seu bisneto?" Antônia se aproximou mais alguns passos, estendendo uma mão trêmula em direção ao bebê. "Posso vê-lo?" "Por favor, moço. Faz 2 dias que estou procurando por ele." "2 dias?" Roberto recuou instintivamente. "Senhora, a senhora não entende. Esse carro está aqui há muito tempo. E esse bebê..." Ele parou, não sabendo como explicar a situação impossível. "O menino se chama João", disse Antônia, ignorando a hesitação de Roberto. "João Conceição Santos. Nasceu há 3 meses, no dia 15 de dezembro. Os pais dele fugiram porque deviam dinheiro para gente perigosa. Deixaram o menino aqui porque sabiam que eu ia encontrar." Roberto balançou a cabeça, tentando processar as informações. "Isso não faz sentido, senhora. Esse carro aqui tem documentos de 2009, de uma mulher chamada Maria Conceição Cardoso." Roberto fez uma pausa. "Ela era minha esposa." Os olhos de Antônia se arregalaram. Ela deixou a bengala cair na areia e levou as mãos à boca. "Roberto?" sussurrou ela. "Roberto Cardoso?" Agora foi a vez de Roberto ficar chocado. "Como a senhora sabe meu nome?" Antônia começou a chorar, lágrimas descendo pelas bochechas enrugadas. "Meu Deus do céu! 15 anos procurando por você, 15 anos!" "Senhora, eu não entendo nada do que está acontecendo aqui", disse Roberto, sentindo-se zonzo. "A senhora conhecia minha esposa?" "Maria era minha irmã", confessou Antônia, enxugando as lágrimas com a manga do vestido. "Minha irmã mais nova." Roberto precisou se apoiar no carro. Irmã. Maria nunca havia mencionado ter uma irmã. "Isso é impossível. Maria me disse que não tinha família viva." "Ela disse isso porque eu pedi para ela dizer", admitiu Antônia, parecendo envergonhada. "Eu estava com problemas na época, moço. Problemas sérios. Maria achou melhor me manter longe da vida nova dela." O bebê começou a se mexer nos braços de Roberto, fazendo pequenos ruídos de desconforto. "O menino deve estar com fome", disse Antônia, se aproximando mais. "Trouxe mamadeira e leite em pó na minha mochila." "Que mochila?" perguntou Roberto, olhando ao redor. "Ali", Antônia apontou para trás de uma pedra grande, onde Roberto pôde ver uma mochila velha e surrada. "A senhora estava me vigiando?" "Estava esperando o senhor chegar", admitiu ela.
Sabia que o senhor vinha por aqui todo mês. Todo dia 15. Roberto sentiu um calafrio. Era verdade. Todo dia 15 de cada mês, há 15 anos, ele vinha até essa região do deserto procurar por pistas sobre o desaparecimento de Maria e da filha. Como Antônia sabia disso? Como a senhora... Porque eu também venho aqui todo dia 15, interrompeu Antônia, esperando por você, esperando ter coragem de contar a verdade. Que verdade? Antônia puxou a mochila e retirou uma mamadeira e uma lata de leite em pó. Suas mãos tremiam enquanto preparava o leite. A verdade sobre o que aconteceu com Maria e com sua filha Isabela. Roberto sentiu o mundo girar. Há 15 anos ninguém pronunciava o nome de sua filha na sua frente. A senhora sabe o que aconteceu com elas? Antônia terminou de preparar a mamadeira e estendeu para Roberto. Dê isso para o João enquanto eu conto. Roberto pegou a mamadeira com mãos trêmulas e ofereceu ao bebê, que começou a mamar avidamente. Maria não desapareceu na tempestade de areia, começou Antônia, evitando olhar diretamente para Roberto. Ela fugiu. Fugiu? Do quê? De mim? De você não, moço. De si mesma. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Antônia se sentou pesadamente em uma pedra próxima, respirando com dificuldade pelo esforço de carregar a mochila no calor do deserto. Maria descobriu algo pouco antes de vocês se casarem, continuou ela, enxugando o suor da testa. Algo que ela achou que ia destruir a felicidade de vocês. O que ela descobriu? Que não podia ter filhos. Roberto parou de balançar o bebê e fitou Antônia com incredulidade. Mas nós tivemos Isabela. Eu vi minha filha nascer. Isabela não era filha biológica de vocês, revelou Antônia baixando a voz. Maria a adotou em segredo, através de uma conhecida minha que trabalhava em um orfanato. O mundo de Roberto desabou pela segunda vez em poucos minutos. Ele se apoiou no carro, sentindo as pernas bambas. Isso não pode ser verdade. Maria estava desesperada, moço. Ela te amava tanto que não conseguia imaginar decepcioná-lo. Então arranjou um jeito de ter o bebê que vocês tanto queriam, sem você saber que ela não podia engravidar. Mas eu lembro da gravidez dela. Ela engordou, tinha enjoos. Ela fingiu tudo, admitiu Antônia com lágrimas nos olhos. Usava almofadas por baixo da roupa, fingia enjoos, até marcava consultas médicas falsas. Uma amiga minha, que era enfermeira, ajudou ela a manter a farsa. Roberto se deixou escorregar pelo carro até ficar sentado na areia, ainda segurando o bebê que mamava tranquilamente. Por que ela faria isso comigo? Por que não me contou a verdade? Porque ela conhecia você, Roberto. Conhecia seu sonho de ter uma família grande, de ter filhos que carregassem seu sobrenome e suas características. Ela tinha medo que você a abandonasse se soubesse que ela era estéril. Eu jamais faria isso, protestou Roberto com a voz embargada. A gente sabe disso agora, moço, mas na época Maria estava com a cabeça confusa. Ela era muito nova, tinha apenas 19 anos quando vocês se casaram. Estava apavorada com a ideia de perder você. Roberto tentou processar todas essas informações enquanto observava o bebê mamar. João havia parado de chorar e parecia completamente confortável em seus braços, como se sempre tivesse estado ali. Então, o que aconteceu? Por que ela fugiu com Isabela? Antônia suspirou profundamente antes de continuar. Depois que Isabela nasceu, ou melhor, depois que vocês a trouxeram para casa, Maria começou a viver com medo constante de que você descobrisse a verdade. Ela achava que qualquer dia o orfanato ia ligar, ou que alguém ia reconhecer a menina, ou que você ia desconfiar de alguma coisa. Eu nunca desconfiei de nada, murmurou Roberto. Isabela era tão parecida com Maria quando sorria. Essa é a ironia, moço. A menina realmente parecia com nossa família. A mãe biológica dela era prima distante nossa, então havia semelhanças reais. Maria achou que isso era um sinal de que estava fazendo a coisa certa. Rex se aproximou e deitou na sombra do carro, ofegando pelo calor.
Roberto acariciou a cabeça do animal distraidamente, tentando organizar os pensamentos. Mas alguma coisa deu errado, continuou Antônia. No dia em que elas desapareceram, Maria recebeu uma ligação do orfanato. Disseram que tinham descoberto algumas irregularidades na adoção e que precisavam que ela devolvesse a criança imediatamente. Devolvesse? Roberto sentiu raiva subindo pela garganta. Como assim devolvesse minha filha? A adoção não tinha sido feita pelos canais legais, moço. A mulher que ajudou Maria tinha falsificado alguns documentos. Quando descobriram, ameaçaram expor tudo e ainda processar Maria por sequestro. Roberto se levantou abruptamente, assustando o bebê que começou a chorar novamente. E então Maria fugiu para proteger Isabela. Para proteger nossa família? Ela fugiu porque entrou em pânico, corrigiu Antônia, se levantando também. Maria me ligou chorando, dizendo que tinha arruinado tudo e que você nunca ia perdoá-la quando soubesse. Eu tentei convencê-la a contar a verdade para você, mas ela já estava transtornada. E vocês vieram para cá? Por que aqui no meio do deserto? Antônia hesitou antes de responder, olhando para o chão. Maria queria ir para bem longe, começar uma vida nova em outro estado, onde ninguém conhecesse vocês. Mas no caminho... No caminho o quê? A tempestade de areia pegou vocês, completou uma voz diferente. Roberto e Antônia se viraram rapidamente. Uma jovem mulher se aproximava, saindo de trás de uma formação rochosa distante. Aparentava ter cerca de 25 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e roupas simples. Carregava uma garrafa de água e parecia conhecer o caminho. Quem é você? Perguntou Roberto, instintivamente protegendo o bebê. Eu sou Isabela, respondeu a jovem, parando a alguns metros de distância. Sua filha. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo vento sussurrando entre as pedras. Roberto olhou fixamente para a mulher à sua frente, procurando por semelhanças, por alguma confirmação do que ela acabara de dizer. Isso é impossível, murmurou ele. Isabela era um bebê quando mamãe Maria me trouxe para cá, há 15 anos, completou a jovem. Eu era bem pequena, não me lembro de quase nada dos primeiros anos, mas me lembro do Senhor. Roberto sentiu as pernas fraquejarem novamente. O bebê em seus braços havia parado de chorar e olhava curiosamente para a recém-chegada. Você se lembra de mim? Me lembro do Senhor me levando nas costas para ver os passarinhos no quintal, disse Isabela, com lágrimas começando a formar nos olhos. Me lembro das histórias que o Senhor contava antes de eu dormir. E me lembro do dia em que mamãe Maria me acordou chorando e disse que a gente tinha que ir embora. Roberto quase deixou o bebê cair. Todas essas eram lembranças reais, momentos que ele guardava como tesouros em sua memória. Onde você esteve todos esses anos? Onde está a Maria? Isabela olhou para Antônia antes de responder, como se pedisse permissão. Mamãe Maria, ela não aguentou a culpa, disse a jovem com a voz trêmula. Depois que a tempestade passou e vocês chegaram aqui no deserto, ela entrou em depressão profunda. Ficava dias sem falar, sem comer direito. E então? Tia Antônia veio nos buscar, continuou Isabela, apontando para a mulher idosa. Mamãe Maria pediu para ela cuidar de mim e foi embora. Disse que ia se tratar em uma clínica em outro estado e que voltaria quando estivesse melhor. Ela voltou? Perguntou Roberto, com o coração na garganta. Antônia balançou a cabeça negativamente. Maria morreu 3 anos depois, Roberto, numa clínica de São Paulo. Depressão severa. Nunca conseguiu se recuperar da culpa de ter mentido para você. Roberto sentou-se pesadamente no chão, ainda segurando o bebê. 15 anos procurando por Maria, 15 anos esperando reencontrá-la, e agora descobria que ela havia partido para sempre há mais de uma década. Por que vocês nunca me procuraram? Perguntou ele, com a voz embargada. Por que nunca me contaram que Isabela estava viva? Porque mamãe Maria fez a tia Antônia prometer que não ia contar, respondeu Isabela. Ela disse que o Senhor ia ser mais feliz, pensando que eu tinha desaparecido do que sabendo toda a verdade sobre as mentiras dela. Mais feliz? Roberto riu amargamente.
Eu passei 15 anos da minha vida procurando por vocês. 15 anos vagando pelo deserto como um louco. Como isso ia me fazer mais feliz? Maria estava doente, moço, disse Antônia se aproximando. A cabeça dela não funcionava direito depois do parto falso e de toda a pressão. Ela realmente acreditava que estava protegendo você. Roberto olhou para Isabela, tentando conciliar a imagem da mulher adulta com suas lembranças do bebê que criara. E você? O que você pensa sobre tudo isso? Eu passei anos com raiva da mamãe Maria, admitiu Isabela. Não entendia por que ela tinha me separado do meu pai. Tia Antônia sempre dizia que um dia ela me explicaria tudo, mas esse dia nunca chegou. E agora? Perguntou Roberto. Agora eu entendo que todos estavam sofrendo, disse Isabela enxugando as lágrimas. Tia Antônia me contou a verdade quando eu fiz 18 anos. Me contou sobre a adoção, sobre o medo da mamãe Maria, sobre como o senhor ficou devastado quando a gente desapareceu. Roberto olhou para o bebê em seus braços que havia voltado a mamar tranquilamente. E esse menino? Qual é a verdadeira história dele? Isabela e Antônia trocaram olhares novamente. João é meu filho, confessou Isabela baixando a cabeça. E seu neto? Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu filho? Meu neto? Eu não sabia como contar isso para o senhor, disse Isabela, se aproximando lentamente. Não sabia nem se algum dia ia ter coragem de procurá-lo. Mas quando João nasceu e eu olhei para ele, vi tanto do senhor naquele rostinho. Roberto estudou o bebê mais atentamente. Agora que Isabela havia dito, ele conseguia ver semelhanças. O formato dos olhos, o jeito que o bebê segurava seus dedos, até a pequena marca de nascença no pescoço, era idêntica à que Roberto tinha. Como vocês sabiam que eu vinha aqui todo dia 15? Porque eu venho observando o senhor há 2 anos, admitiu Isabela. Desde que João nasceu. Eu queria muito falar com o senhor, mas não sabia como explicar tudo. Como dizer que sua filha estava viva e que você tinha um neto. Então vocês armaram tudo isso? Perguntou Roberto, gesticulando para o carro abandonado. O carro, os documentos, colocar o bebê no porta-malas? O carro realmente estava aqui desde aquele dia, explicou Antônia. Maria o abandonou quando a tempestade passou. Nunca tivemos como tirá-lo daqui. Mas os documentos, sim, a gente colocou eles ali na semana passada. E o bebê? Eu estava escondida ali naquelas pedras com João, confessou Isabela apontando para as formações rochosas. Quando vi o senhor se aproximando, corri e coloquei ele no porta-malas. Era o único jeito que consegui pensar de fazer o senhor parar e prestar atenção. Roberto balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. Vocês poderiam ter me matado de susto. Eu podia ter tido um infarto pensando que tinha encontrado um bebê abandonado para morrer no deserto. Nós sabíamos que o senhor não ia deixar João lá, disse Antônia. Conhecemos o senhor, Roberto. Sabemos que tipo de homem o senhor é. Roberto olhou alternadamente para Isabela e Antônia, depois para o bebê em seus braços. E o pai da criança? Onde ele está? Isabela hesitou antes de responder. Ele não quis assumir a responsabilidade. Quando soube que eu estava grávida, desapareceu. Nem sei onde está agora. E você criou João sozinha esses 3 meses? Com a ajuda da tia Antônia, disse Isabela. A gente mora em uma cidadezinha a umas 2 horas daqui. Eu trabalho em uma padaria, e ela cuida do João enquanto eu trabalho. Roberto se levantou lentamente, ainda segurando o neto. O bebê havia terminado de mamar, e agora olhava ao redor com curiosidade, como se estivesse gostando do passeio ao ar livre. Por que agora? Perguntou ele. Por que decidiram me contar tudo justamente agora? Antônia e Isabela trocaram olhares mais uma vez, e Roberto percebeu que ainda havia algo que elas não tinham contado. Tia Antônia está doente, revelou Isabela com a voz embargada. Os médicos disseram que ela não tem muito tempo. Roberto olhou para a mulher idosa, notando pela primeira vez como ela parecia frágil e cansada. Que tipo de doença? Câncer, respondeu Antônia diretamente. Nos pulmões. Já está espalhado.
Os médicos deram 2, 3 meses no máximo. Roberto sentiu um peso no peito. Acabara de descobrir que tinha uma cunhada e já ia perdê-la. E você, Isabela? O que vai acontecer com você e com João quando... Eu não sei, admitiu ela, começando a chorar. Tia Antônia é a única família que eu tenho. Bem, que eu tinha. A padaria paga pouco, mal dá para pagar o aluguel e comprar comida. Não sei como vou conseguir cuidar do João sozinha. Roberto olhou para o bebê em seus braços. João havia adormecido novamente, com uma expressão de paz no rostinho pequeno. Era incrível como uma criança podia dormir tranquilamente no meio de uma revelação que mudava completamente a vida de todos os envolvidos. E vocês acham que eu vou aceitar vocês de volta na minha vida assim, sem mais nem menos? Perguntou Roberto, mas sua voz não tinha raiva, apenas uma tristeza profunda. A gente não espera nada do Senhor, disse Isabela rapidamente. A gente só queria que o Senhor soubesse a verdade, que soubesse que eu nunca esqueci do Senhor, que sempre quis te procurar, mas não sabia como. E que soubesse que tem um neto, acrescentou Antônia. Um neto lindo e saudável que carrega seus genes e seu sangue. Roberto caminhou até a sombra do carro e se sentou no chão, apoiando as costas na lataria quente. Rex se aproximou e deitou ao seu lado, como sempre fazia quando sentia que seu dono estava perturbado. 15 anos, murmurou ele, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. 15 anos eu vivi como um morto-vivo, achando que tinha perdido tudo o que importava na vida. Papai, disse Isabela hesitantemente, se aproximando. Posso te chamar de papai? Roberto olhou para ela, vendo finalmente a criança que ele havia amado tanto naquela mulher adulta. Você sempre foi minha filha, Isabela. Adotada ou não, você sempre foi minha filha. E sempre vai ser. Isabela desabou em lágrimas e correu para abraçar Roberto, que a recebeu com o braço livre enquanto segurava João com o outro. Eu senti tanto a sua falta, soluçou ela contra o ombro dele. Todos esses anos eu senti tanto a sua falta. Eu também senti a sua, respondeu Roberto, beijando o topo da cabeça dela. Todos os dias esses 15 anos eu pensei em você. Antônia se aproximou também, limpando as lágrimas com a manga do vestido. Roberto, eu quero pedir perdão por ter mantido esse segredo todos esses anos. Sei que o senhor tem todo o direito de ficar com raiva da gente. Roberto olhou para a cunhada que acabara de conhecer e que logo perderia. Antônia, você estava cumprindo a promessa que fez para Maria. Eu não posso condenar você por isso, mesmo que discorde da decisão que ela tomou. Obrigada, sussurrou ela. Mas agora eu quero saber tudo, continuou Roberto com mais firmeza na voz. Quero saber como vocês viveram esses anos, onde moram, como Isabela cresceu, tudo. Não quero mais segredos entre nós. Vai demorar a noite toda para contar tudo, avisou Isabela, sorrindo entre as lágrimas. Temos tempo, disse Roberto, olhando para o bebê que continuava dormindo tranquilamente em seus braços. Agora temos todo o tempo do mundo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Enquanto o sol se punha no horizonte, transformando o deserto em um mar de tons dourados e vermelhos, Isabela começou a contar sua história. Falou sobre os primeiros anos confusos quando não entendia por que não podia falar sobre o pai para estranhos. Contou sobre a escola, onde inventava histórias sobre Roberto para as amigas, dizendo que ele havia viajado para muito longe a trabalho. Eu sempre dizia que você era explorador, disse ela rindo um pouco. Nunca imaginei que isso ia acabar sendo verdade de certa forma. Roberto sorriu, acariciando os cabelos de João que dormia em seu colo. E Maria? Como ela estava nos últimos anos que esteve com você? O sorriso de Isabela desapareceu. Ela chorava muito, especialmente nos dias 15 de cada mês. Tia Antônia me disse depois que era porque você sempre vinha procurar por nós nesses dias, mas Mamãe Maria sabia e isso a deixava com mais culpa ainda. Ela sabia que eu vinha aqui? Ela fazia tia Antônia vir espionar você, admitiu Antônia, parecendo envergonhada. Maria queria ter certeza de que você estava bem,
mas ao mesmo tempo não conseguia enfrentar você. Roberto balançou a cabeça, imaginando o sofrimento que Maria deve ter passado todos esses anos. Ela deixou alguma carta? Algum recado para mim? Antônia hesitou antes de responder. Deixou. Várias, na verdade. Mas ela me fez prometer que só ia entregar se você um dia descobrisse a verdade e ainda quisesse lê-las. Eu quero, disse Roberto imediatamente. Elas estão na minha casa, disse Antônia, junto com outras coisas que Maria queria que você tivesse caso algo acontecesse com ela. Que tipo de coisas? Fotos, respondeu Isabela. Muitas fotos suas que ela levou quando a gente fugiu, e fotos minhas crescendo que ela tirava para mostrar para você um dia, quando tivesse coragem de voltar. Roberto sentiu os olhos marecem. Maria havia guardado fotos dele e documentado o crescimento de Isabela, esperando por um reencontro que nunca chegou. E você, Isabela? Como foi crescer sabendo que seu pai estava vivo e procurando por você, mas que não podia encontrá-lo? Foi terrível, admitiu ela, especialmente quando eu virei adolescente e comecei a questionar tudo. Eu não entendia por que não podia simplesmente ir até você e contar onde estava. Tia Antônia sempre dizia que um dia eu ia entender, mas eu só ficava mais confusa. E quando você entendeu? Quando Mamãe Maria morreu e tia Antônia me contou toda a verdade sobre a adoção ilegal e sobre como mamãe tinha medo de que você descobrisse. Aí eu entendi que ela estava tentando me proteger de ser tirada de você pelos órgãos competentes. Roberto refletiu sobre isso. Se as autoridades descobrissem na época que Isabela havia sido adotada ilegalmente, realmente existia a possibilidade de a criança ser removida de sua guarda e colocada em um orfanato oficial. Mas isso não justifica vocês terem me deixado sem saber de nada por 15 anos, disse ele sem raiva, apenas declarando um fato. Você tem razão, concordou Isabela. Quando eu fiz 18 anos, e não era mais uma criança que podia ser tirada de você, eu deveria ter procurado. Mas aí eu estava tão acostumada a viver sem você que tinha medo de ser rejeitada. Rejeitada por mim? Eu pensei que talvez você tivesse seguido sua vida, casado de novo, tido outros filhos. Pensei que talvez uma filha adotiva, que só trouxe problemas, não fosse mais bem-vinda. Roberto parou de acariciar João e olhou diretamente para Isabela. Escuta bem o que eu vou te dizer, e quero que você nunca mais esqueça. Você nunca, jamais, em hipótese alguma, seria rejeitada por mim. Você é minha filha. Ponto final. Não importa como chegou à minha vida, não importa que sangue corre nas suas veias. Você é minha filha, e sempre vai ser. Isabela desabou em lágrimas novamente. Eu precisava ouvir isso há tanto tempo, soluçou ela. E agora você ouviu, disse Roberto, beijando sua testa como fazia quando ela era pequena. E vai ouvir quantas vezes precisar. João começou a se mexer nos braços de Roberto, fazendo pequenos ruídos que indicavam que estava acordando. Ele deve estar com fome de novo, disse Isabela, secando as lágrimas. Posso alimentá-lo? Perguntou Roberto. Claro. Isabela preparou outra mamadeira e entregou para Roberto, que começou a alimentar o neto com uma naturalidade que o surpreendeu. É incrível como isso é instintivo, comentou ele, observando João mamar avidamente. O senhor sempre foi bom com crianças, disse Antônia. Lembro que Maria me contava como você cuidava bem da Isabela quando ela era bebê. Você realmente se lembra da Maria falando sobre mim? Claro que sim. Maria falava sobre você o tempo todo, mesmo depois que vocês se separaram. Ela nunca parou de te amar, Roberto. Roberto sentiu um aperto no peito. Então por que ela nunca voltou? Por que nunca tentou consertar as coisas? Porque ela acreditava que você seria mais feliz sem saber da verdade, respondeu Antônia. Ela preferia que você se lembrasse dela como uma esposa que morreu tragicamente na tempestade, do que como uma mulher que mentiu sobre a gravidez e sobre a filha. Ela estava errada, disse Roberto firmemente. Eu preferiria saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Pelo menos assim eu teria tido a chance de perdoá-la e de estar com vocês esses anos todos. É o que eu sempre disse para ela, suspirou Antônia.
Mas Maria estava com a cabeça muito confusa nesses últimos anos. A depressão não deixava ela pensar direito. João terminou de mamar e Roberto o colocou contra o ombro para fazê-lo arrotar, como se já tivesse feito isso 1000 vezes antes. E agora? Perguntou ele, olhando alternadamente para Isabela e Antônia. O que vocês querem de mim? Nada, respondeu Isabela rapidamente. A gente só queria que você soubesse que a gente existe, que você tem um neto, que você não estava sozinho no mundo como pensava. E vocês acham que depois de descobrir tudo isso, eu vou simplesmente dar tchau e voltar para minha vida como se nada tivesse acontecido? Isabela e Antônia se entreolharam, não sabendo o que responder. Porque se acham isso, vocês não me conhecem mesmo, continuou Roberto, com um sorriso começando a formar no rosto. Eu passei 15 anos procurando por vocês. Agora que encontrei, não vou deixar vocês saírem da minha vida de novo. O que você quer dizer? Perguntou Isabela com esperança na voz. Quero dizer que vocês vão vir morar comigo, declarou Roberto. Os três, você, João e Antônia. Não quero mais saber de separação, de segredos, de morar longe uns dos outros. Roberto, isso é muito generoso da sua parte, mas... Mas nada, Antônia, interrompeu ele. Você é minha cunhada, a única família que restou da Maria. E você está doente, precisa de cuidados. Isabela é minha filha e João é meu neto. Vocês são minha família. E onde a gente vai morar? Perguntou Isabela, mal acreditando no que estava ouvindo. Na minha casa. É grande, tem 3 quartos, uma sala espaçosa. Comprei ela pensando na família que achei que tinha perdido. Agora vou poder usá-la para a família que encontrei de volta. Mas eu trabalho na padaria, começou Isabela. Então você vai trabalhar na padaria da cidade onde eu moro, disse Roberto. Ou vai encontrar outro trabalho. Ou não vai trabalhar e vai só cuidar do João. Temos tempo para decidir isso. João arrotou sonoramente, fazendo todos rirem. Parece que ele aprova a ideia, disse Antônia, sorrindo. Tia Antônia está muito doente para viajar, disse Isabela, preocupada. Então a gente vai devagar, respondeu Roberto. Vamos primeiro buscar as coisas de vocês na cidade onde moram, depois vamos para a minha casa. Se Antônia precisar de cuidados médicos especiais, a gente providencia. Você faria isso tudo por nós? Perguntou Isabela com lágrimas nos olhos. Eu faria qualquer coisa por vocês, respondeu Roberto. Vocês são a minha família. A única coisa que sempre quis na vida foi ter uma família para cuidar. Agora eu tenho de novo. O sol havia se posto completamente, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. O deserto, que durante o dia era um lugar hostil e árido, agora se transformava em um ambiente mágico, banhado pela luz suave da lua crescente. Está ficando frio, observou Antônia, puxando o lenço mais apertado ao redor dos ombros. Temos que ir embora daqui, disse Roberto, se levantando com João nos braços. Isabela, você trouxe carro? Tia Antônia e eu viemos de ônibus até a cidade mais próxima. Depois pegamos uma carona até aqui perto e caminhamos o resto do caminho. Então vamos todos no meu jipe, decidiu Roberto, apontando para onde havia deixado o veículo estacionado. Primeiro, vamos para a cidade de vocês buscar as coisas, depois vamos para a minha casa. Hoje? Perguntou Isabela, surpresa. Por que não? Roberto sorriu. Já esperamos 15 anos para sermos uma família de novo. Não quero esperar nem mais um dia. Enquanto caminhavam em direção ao jipe, Rex correu na frente, como se soubesse que algo importante havia mudado e estivesse ansioso para começar uma nova aventura. Pai? Disse Isabela hesitantemente. Sim. Obrigada por não ter desistido de procurar por nós. Roberto parou de caminhar e se virou para ela. Isabela, quero que você entenda uma coisa. Eu jamais desistiria de procurar por você. Você pode ter crescido pensando que estava sozinha no mundo, mas isso nunca foi verdade. Sempre houve alguém que te amava e que estava desesperado para te encontrar. Eu sei disso agora, disse ela sorrindo entre as lágrimas. E você, João? Disse Roberto, falando com o bebê que o olhava com curiosidade. Você nunca vai precisar se perguntar se é amado
ou se tem uma família. Porque você tem. Você tem um avô que vai fazer de tudo para te proteger e te dar tudo o que você precisar. João fez um pequeno ruído que soou quase como uma resposta, fazendo todos rirem. Quando chegaram ao jipe, Roberto acomodou cuidadosamente João no banco de trás, usando cintos de segurança improvisados para criar uma espécie de bebê conforto. Isabela se sentou ao lado para segurá-lo durante a viagem, enquanto Antônia ocupou o banco do passageiro da frente. "Para onde vamos primeiro?" perguntou Roberto, ligando o motor. "Para São José do Belmonte", respondeu Antônia. "É uma cidadezinha a umas 2 horas daqui." "Conheço. Já passei por lá algumas vezes procurando por vocês." "Sério?" perguntou Isabela. "A gente mora numa casinha pequena na rua de trás da igreja principal." "A igreja de São Sebastião?" "Essa mesma." Roberto balançou a cabeça incrédulo. "Eu já estive nessa rua dezenas de vezes. Até conversei com algumas pessoas por lá perguntando se conheciam vocês." "A gente se escondia quando via gente estranha fazendo perguntas", admitiu Antônia. "Sempre tivemos medo de que fosse alguém relacionado à adoção ilegal da Isabela. Então eu estava a poucos metros de vocês várias vezes e nunca soube", murmurou Roberto, dirigindo pela estrada de terra que levava de volta à civilização. "O destino quis que a gente se encontrasse hoje, desta forma", disse Isabela, balançando levemente João, que começava a adormecer de novo. "Talvez tenha sido melhor assim." "Por que melhor?" "Porque se a gente tivesse se encontrado antes, eu não seria mãe do João, e você não seria avô." Roberto sorriu, pensando na ironia da situação. "É verdade. João é a coisa mais boa que saiu de toda essa história confusa." A viagem para São José do Belmonte transcorreu tranquilamente. Antônia adormeceu logo no início, claramente exausta pelo dia emocionalmente intenso e pelo esforço físico de caminhar no deserto. Isabela contava baixinho para Roberto sobre sua vida nos últimos anos, sobre o trabalho na padaria, sobre a gravidez e sobre como tinha sido difícil criar João sozinha. "O pai dele realmente nunca mais apareceu?" perguntou Roberto. "Nunca. Quando eu contei para ele que estava grávida, ele disse que não estava pronto para ser pai e que eu deveria resolver o problema sozinha. No dia seguinte, ele havia mudado de cidade." "Como ele se chama?" "Carlos Eduardo." "Mas por que quer saber?" "Porque ele tem responsabilidades com João mesmo que não queira assumir, pelo menos financeiramente." "Pai, eu não quero nada dele. Prefiro criar João sozinha do que ter que lidar com alguém que não quis a gente." "Mas você não vai criar João sozinha", lembrou Roberto. "Agora você tem ajuda, tem uma família." Isabela sorriu, observando o perfil do pai concentrado na direção. "Ainda não acredito que isso está acontecendo. Ainda parece um sonho." "Para mim também. Ainda estou esperando acordar e descobrir que foi tudo imaginação minha." "Não foi imaginação", disse Isabela, tocando levemente o ombro dele. "A gente está aqui. A gente está vivo. E a gente vai ficar junto agora." Quando chegaram a São José do Belmonte, já passava das 10 da noite. A cidade pequena estava praticamente deserta, apenas alguns bares ainda funcionando e iluminando as ruas de paralelepípedo. "É ali", indicou Isabela, apontando para uma rua estreita que saía da praça principal. Roberto estacionou na frente de uma casinha simples, pintada de azul claro e com uma pequena varanda na frente. Era bem humilde, mas estava bem conservada e limpa. "Não temos muita coisa para levar", disse Isabela, descendo do jipe com João nos braços. "Só algumas roupas, alguns móveis pequenos." "E as cartas da Maria? E as fotos?" "Essas sim, são as coisas mais importantes", respondeu Antônia, que havia acordado com a parada do carro. Dentro da casa, Roberto pôde ver como Isabela e Antônia haviam vivido todos esses anos. Era simples, mas aconchegante. Fotos de Isabela criança estavam espalhadas pela sala, junto com algumas fotos que ele reconheceu como sendo suas, que Maria havia levado quando fugiu. "Meu Deus!" murmurou ele, pegando uma foto onde aparecia abraçado com Maria e Isabela bebê. "Esta foto estava na nossa sala de estar. Mamãe Maria levou várias quando a gente fugiu", explicou Isabela. "Ela disse que não conseguia viver sem ter você por perto,
mesmo que fosse só em fotografia. Roberto sentiu os olhos marejarem novamente. E onde estão as cartas que ela deixou para mim? Antônia se dirigiu a um pequeno baú de madeira que ficava no canto da sala e retirou um envelope grande amarelado pelo tempo. Está tudo aqui, disse ela, entregando o envelope para Roberto. Cartas, fotos e algumas outras lembranças que ela queria que você tivesse. Roberto pegou o envelope com mãos trêmulas, mas não o abriu imediatamente. Vou ler em casa, decidiu. Quero estar num lugar tranquilo quando fizer isso. Entendo perfeitamente, disse Antônia. Eles passaram as próximas 2 horas empacotando os pertences de Isabela e Antônia. Não era muita coisa mesmo. Algumas roupas, utensílios de cozinha básicos, algumas fotos e lembranças pessoais. O que mais tomou espaço foram os itens do bebê. Roupinhas, fraldas, brinquedos e o berço desmontável. É impressionante como um bebê tão pequeno precisa de tanta coisa, comentou Roberto, ajudando a carregar as caixas para o jipe. Espera só ele crescer mais um pouco, riu Isabela. Aí você vai ver o que é precisar de espaço. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando terminaram de arrumar tudo, já passava da meia-noite. João havia dormido a maior parte do tempo, acordando apenas para mamar e depois voltando a dormir tranquilamente. Acho melhor a gente dormir aqui hoje e partir de manhã cedo, sugeriu Roberto. Antônia está muito cansada para viajar mais hoje. Pode ser, concordou Isabela. Eu posso dormir no sofá e você pode usar meu quarto. De jeito nenhum. Você fica com seu quarto, eu durmo no sofá. E Antônia fica no quarto dela. Tem certeza? Tenho. Além do mais, quero aproveitar para ler as cartas da Maria. Vai demorar um tempo. Depois que Isabela e Antônia se recolheram aos seus quartos, Roberto se acomodou no sofá com o envelope nas mãos. Rex deitou a seus pés como sempre fazia. O envelope continha várias cartas, algumas fotos e um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. Roberto abriu a primeira carta. Era datada de apenas 3 meses após o desaparecimento. Meu querido Roberto, se você está lendo esta carta, significa que Antônia finalmente teve coragem de contar a verdade. Espero que quando isso acontecer, você possa me perdoar pelo que fiz. Sei que você deve estar confuso e magoado. Sei que deve estar se perguntando por que eu menti sobre tantas coisas. A verdade é que eu estava com tanto medo de perder você que acabei perdendo você do jeito mais doloroso possível. Quando descobri que não podia ter filhos, meu mundo desabou. Você sempre falava sobre querer uma família grande, sobre querer ensinar seu filho a jogar futebol, sobre querer ver seus netos crescerem. Como eu poderia tirar isso de você? A adoção da Isabela não foi planejada. Uma conhecida da Antônia me procurou desesperada, dizendo que conhecia uma menina que havia engravidado muito nova e que queria dar o bebê para uma família boa. Quando vi a Isabela pela primeira vez, ela era tão pequenininha e perfeita e parecia tanto comigo quando criança. Pensei que era um sinal. Eu sei que foi errado mentir sobre a gravidez. Sei que foi errado forjar todos aqueles documentos. Mas eu só queria que você fosse feliz. Só queria te dar a família que você tanto desejava. Quando os problemas com a adoção começaram, eu entrei em pânico. Não conseguia imaginar contar para você que nossa filhinha poderia ser tirada de nós. Que eu havia mentido sobre tudo, que eu não era a mulher que você pensava que havia se casado. Então fugi. Como uma covarde, peguei nossa filha e fugi. Roberto, por favor, não odeie a Isabela por causa dos meus erros. Ela é inocente em tudo isso. E, por favor, não se culpe por nada. A culpa é toda minha. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Sempre amei e sempre vou amar. Mas não tenho coragem de voltar e enfrentar a decepção nos seus olhos quando souber de toda a verdade. Cuide-se, meu amor. E se um dia você conseguir perdoar uma mulher tola que amou demais, lembre-se de mim com carinho. Para sempre sua, Maria. Roberto precisou parar de ler para enxugar as lágrimas. Depois de alguns minutos, abriu a segunda carta, datada de 1 ano depois. Roberto,
Hoje faz 1 ano que fugi. 1 ano que não vejo seu rosto, que não ouço sua voz, que não sinto seus abraços. A Isabela está crescendo linda. Ela pergunta por você todos os dias. Digo para ela que papai está viajando a trabalho, mas ela é esperta e sei que logo vai começar a desconfiar. Tia Antônia diz que eu deveria voltar, deveria contar tudo para você e deixar você decidir se me perdoa ou não. Mas eu tenho tanto medo, Roberto, tanto medo de ver ódio nos seus olhos. Ontem eu sonhei com você. Sonhei que você me perdoava e que a gente voltava a ser uma família. Acordei chorando porque sabia que era só um sonho. Às vezes, eu penso em voltar escondido só para ver você de longe, só para ter certeza de que você está bem. Mas tenho medo de não conseguir ir embora de novo se te vir. A Isabela falou suas primeiras palavras completas semana passada. Ela disse: Papai, trabalho. Meu coração se partiu. Eu te amo. Sempre vou te amar. Maria. Roberto leu mais 4 cartas, todas escritas ao longo dos 3 anos que Maria viveu após a fuga. Em todas elas, ela expressava arrependimento, amor e o desejo de voltar, mas também medo e culpa. Na última carta, Roberto percebeu que a letra estava diferente, mais trêmula, e o tom era de despedida. Meu amado Roberto, esta é provavelmente a última carta que vou escrever para você. Estou doente, e os médicos não têm mais esperança. Quero que você saiba que não me arrependo de ter amado você. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Me arrependo apenas de ter sido covarde demais para lutar pelo nosso amor. A Isabela está crescendo para ser uma mulher maravilhosa. Ela tem seus olhos e sua bondade. Quando ela sorri, eu vejo você. E isso me dá algum conforto nos momentos mais difíceis. Pedi para Antônia não contar onde estamos até que você tenha seguido sua vida. Talvez casado de novo, encontrado a felicidade que eu não soube te dar. Não quero que minha verdade atrapalhe a paz que você possa ter encontrado. Mas também pedi para ela guardar estas cartas e as fotos da Isabela crescendo. Se um dia, muito no futuro, você quiser saber sobre nós, pelo menos saberá que nunca paramos de te amar. Perdoe-me, Roberto. Perdoe uma mulher que amou tanto que acabou destruindo tudo o que mais amava. Cuide-se. Seja feliz. E se um dia encontrar nossa filha, diga para ela que a mamãe sempre a amou mais que tudo no mundo. Com todo o meu amor, para sempre, Maria P.S. No pacote tem uma aliança que eu nunca consegui tirar do dedo e uma foto da Isabela aos 2 anos no seu aniversário. Ela estava chorando porque queria que o papai estivesse lá. Roberto terminou de ler a última carta completamente devastado. Desembrulhou o papel de seda e encontrou a aliança de casamento de Maria, que ela havia usado por 3 anos após a fuga, e a foto mencionada. Na imagem, Isabela aparecia com 2 anos, chorando ao lado de um pequeno bolo de aniversário, claramente sentindo falta do pai. Roberto segurou a aliança contra a luz e viu que Maria havia mandado gravar algo no interior. Para sempre juntos, mesmo separados. Ele chorou por 1 hora, segurando a aliança e olhando as fotos de Isabela crescendo que Maria havia guardado religiosamente. Havia dezenas delas. Primeiro dia de aula, dentes caindo, aprendendo a andar de bicicleta, todos os momentos importantes que ele havia perdido. Quando finalmente conseguiu se controlar, Roberto guardou tudo de volta no envelope e tentou dormir. Mas o sono não vinha. Sua cabeça estava cheia de pensamentos sobre Maria, sobre os anos perdidos, sobre a família que agora tinha de volta. Por volta das 5 da manhã, ouviu João chorando no quarto de Isabela. Roberto se levantou e bateu levemente na porta. — Isabela, quer que eu ajude? — Pode entrar, pai, respondeu ela com a voz cansada. Roberto encontrou Isabela tentando acalmar João, que chorava incessantemente. — Acho que ele está com cólica, disse ela, parecendo preocupada. Às vezes ele fica assim de madrugada. — Posso tentar? Ofereceu Roberto. Isabela entregou o bebê para ele, e Roberto começou a balançá-lo suavemente, fazendo pequenos sons calmantes. Para surpresa de ambos, João parou de chorar quase imediatamente. — Como você fez isso? Perguntou Isabela impressionada. — Não sei. Instinto de avô, talvez? Roberto sorriu, continuando a balançar o neto.
Ou talvez ele só precisasse sentir que tem um homem por perto para protegê-lo. Você leu as cartas da Mamãe Maria? Li todas. Isabela, eu sinto muito por tudo o que vocês passaram. E sinto muito porque sua mãe morreu carregando uma culpa que ela não precisava carregar. Você a perdoa? Roberto pensou por um momento antes de responder. Não há nada para perdoar. Maria fez o que fez por amor. Por medo de me perder, ela acabou se perdendo. Foi uma tragédia, mas não foi um crime. Ela te amava muito, disse Isabela, secando algumas lágrimas. Eu sei. E eu também amava ela. Sempre vou amar. João havia voltado a dormir nos braços de Roberto, que o colocou cuidadosamente de volta no berço improvisado. Quer dormir mais um pouco? Perguntou Roberto. Ainda é cedo. Não consigo dormir. Estou muito ansiosa com tudo o que está acontecendo. Então vamos fazer café e conversar até o sol nascer, sugeriu Roberto. Temos 15 anos de conversa para colocar em dia. Eles foram para a cozinha, onde Roberto preparou café enquanto Isabela organizava alguns biscoitos que havia feito no dia anterior. Pai, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Agora não pode haver mais segredos entre nós. Você nunca pensou em se casar de novo? Nunca encontrou outra pessoa? Roberto suspirou, mexendo o café na xícara. Pensei algumas vezes. Até saí com algumas mulheres ao longo dos anos, mas nunca consegui me envolver realmente com ninguém. Era como se uma parte de mim sempre soubesse que você e Maria ainda estavam vivas em algum lugar. E agora? Agora que sabe que Mamãe Maria se foi, agora eu tenho vocês de volta. Tenho você e João. É mais do que eu poderia esperar ter de novo na vida. Mas você ainda é jovem, pai. Só tem 42 anos. Poderia reconstruir sua vida amorosa. Roberto riu. Isabela, depois de 15 anos vivendo como um eremita no meio do deserto, eu nem lembro mais como se conversa com mulheres. Além do mais, agora eu tenho responsabilidades mais importantes. Que responsabilidades? Você e João. Quero aproveitar cada minuto do tempo que a gente perdeu. Quero conhecer meu neto. Quero estar presente para ele como deveria ter estado para você. Você estava presente para mim nos primeiros anos da minha vida, lembrou Isabela. Tia Antônia sempre me contava as histórias que você inventava para me fazer dormir, os passeios que a gente fazia no quintal, como você ficava acordado a noite toda quando eu estava doente. Mas perdi sua infância, sua adolescência, seus primeiros amores, seus medos, suas alegrias. Não perdeu. Perdeu de vivenciar na época, mas agora pode ouvir tudo. Posso te contar cada detalhe de como foi crescer, das travessuras que fiz, dos meninos que gostei, das brigas que tive com tia Antônia. Roberto sorriu. Você brigava com Antônia? Muito, especialmente quando virei adolescente e comecei a questionar por que não podia procurar você. Uma vez eu fugi de casa tentando ir te procurar. Sério? Como foi isso? Eu tinha 15 anos e estava revoltada com tudo. Peguei o dinheiro que tia Antônia guardava em casa e comprei uma passagem de ônibus para a cidade onde você morava antes de a gente desaparecer. E o que aconteceu? Quando cheguei lá, descobri que você não morava mais no mesmo lugar. Ninguém sabia para onde você tinha ido. Fiquei 2 dias procurando por você, dormindo na rodoviária, até que tia Antônia apareceu para me buscar. Como ela soube onde você estava? Porque ela te conhecia melhor do que eu imaginava. Ela sabia que se eu fosse te procurar, iria direto para o último lugar onde você tinha morado com Mamãe Maria. Roberto balançou a cabeça, imaginando Isabela, adolescente, vagando sozinha por uma cidade estranha, procurando por ele. Você poderia ter se machucado, poderia ter acontecido algo terrível, mas não aconteceu, e depois desse episódio, tia Antônia me prometeu que quando eu fizesse 18 anos, ela me contaria toda a verdade e me deixaria decidir se queria procurar você ou não. E quando você fez 18, por que não me procurou? Isabela hesitou antes de responder. Porque tia Antônia me mostrou algumas fotos suas que ela tinha tirado escondido quando vinha te espionar. E você parecia tão perdido, tão sofrido. Eu pensei que talvez não fosse justo aparecer na sua vida e trazer de volta toda a dor que você estava tentando superar.
Isabela, olha para mim, disse Roberto, pegando as mãos da filha. Você nunca, jamais seria uma fonte de dor para mim, e você sempre foi e sempre vai ser minha maior alegria. Eu sei disso agora, mas na época eu era muito nova e estava confusa. Além do mais, eu estava começando a faculdade. Faculdade? Você fez faculdade? Fiz. Pedagogia. Me formei há 2 anos. Roberto sentiu uma onda de orgulho. Por isso você trabalha na padaria? Por que não dá aula? Porque quando me formei, engravidei logo em seguida. E aqui na cidade só tem uma escola, que já estava com o quadro de professores completo. A padaria era o único lugar que me aceitou grávida. Isso vai mudar agora, declarou Roberto. Na cidade onde eu moro tem várias escolas. Você vai conseguir um emprego na sua área. E se eles não me aceitarem? Vão aceitar. E se não aceitarem por preconceito por você ter um filho, a gente abre nossa própria escola. Isabela riu. Nossa própria escola? Você tem dinheiro para isso? Tenho algumas economias guardadas. 15 anos vivendo sozinho e trabalhando sem gastar quase nada me deixaram com uma reserva razoável. Em que você trabalha, pai? Sou geólogo. Presto consultoria para empresas de mineração. Era isso que eu estava fazendo quando conheci sua mãe, aliás. Estava trabalhando numa pesquisa de solo na região. E continua trabalhando? Trabalho quando preciso, mas nada que me impeça de estar presente para vocês. Nesse momento, Antônia apareceu na cozinha, já vestida e parecendo mais descansada. Bom dia, pessoal. Vocês não dormiram? Dormimos pouco, admitiu Roberto. Mas estávamos colocando o papo em dia. E João? Como passou a noite? Teve cólica de madrugada, mas papai conseguiu acalmá-lo, respondeu Isabela sorrindo ao usar a palavra papai. É o jeito dos homens da família Cardoso, disse Antônia sorrindo. Maria sempre dizia que você tinha mãos mágicas para acalmar bebê. Como você se sente hoje, Antônia? Perguntou Roberto estudando o rosto da cunhada. Bem melhor. Ontem foi um dia muito intenso emocionalmente, mas hoje estou mais tranquila. É como se um peso tivesse saído dos meus ombros. O peso de guardar segredos por 15 anos? Exatamente. Você não imagina como foi difícil saber onde você estava e não poder contar para você sobre Isabela. Quantas vezes eu tive vontade de aparecer na sua porta e contar tudo. Por que nunca fez isso? Porque prometi para Maria. E porque... Antônia hesitou. Por que o quê? Porque eu tinha medo de que você não acreditasse em mim, ou que achasse que eu estava inventando tudo para conseguir algo de você. Roberto refletiu sobre isso. É verdade. Se uma estranha aparecesse na minha porta dizendo que era cunhada da minha esposa morta e que minha filha estava viva, eu provavelmente teria achado que era algum tipo de golpe. Exato. Por isso a gente precisava de um plano que fizesse você descobrir as coisas gradualmente. Armando a situação do bebê no porta-malas. Foi ideia da Isabela, na verdade, revelou Antônia. Ela disse que você só ia acreditar se encontrasse evidências com seus próprios olhos. Roberto olhou para Isabela com um sorriso. Você sempre foi esperta. Até quando bebê você já mostrava sinais de inteligência. Mamãe Maria sempre dizia isso. Dizia que eu puxei sua inteligência. E puxou mesmo. Lembro que com apenas 2 anos você já conseguia montar quebra-cabeças que eram recomendados para crianças de 4 anos. Isabela ficou visivelmente emocionada ao ouvir Roberto se lembrar de detalhes específicos de sua infância. Você se lembra de muitas coisas da época em que a gente morava junto? Me lembro de tudo, Isabela. Cada momento, cada sorriso, cada palavra que você falou. Foram os 3 anos mais felizes da minha vida. João começou a chorar no quarto, interrompendo a conversa emotiva. Acho que alguém acordou com fome, disse Isabela se levantando. Eu vou, ofereceu Roberto. Quero aprender a cuidar do meu neto desde cedo. Roberto foi buscar João e voltou com ele para a cozinha, onde preparou uma mamadeira sob a orientação atenta de Isabela. Você está se dando bem com isso, observou Antônia, sorrindo ao ver Roberto alimentar o neto com naturalidade. É como se eu nunca tivesse parado de cuidar de bebês, comentou Roberto, maravilhado com sua própria facilidade para lidar com João.
É o instinto paterno, disse Isabela. Ou melhor, avô paterno. Depois do café da manhã, eles terminaram de arrumar as últimas coisas e carregaram tudo no jipe. A casa ficou vazia, mas não triste. Era como se ela tivesse cumprido seu propósito de abrigar Isabela e Antônia, enquanto esperavam pelo momento certo de se reunirem com Roberto. Vamos deixar a chave com a vizinha, que era quem cuidava da casa quando a gente viajava, disse Antônia. Enquanto Antônia conversava com a vizinha, Roberto e Isabela ficaram no jipe com João. Pai, posso te perguntar como é sua casa? É grande demais para uma pessoa só, riu Roberto. 3 quartos, 2 banheiros, uma sala espaçosa, cozinha grande, lavanderia, uma varanda que dá para o quintal. Comprei ela logo depois que vocês desapareceram, pensando que quando encontrasse vocês, a gente precisaria de espaço. E tem quintal? Tem um quintal enorme, com árvores frutíferas, um lugar para fazer churrasco, até um pequeno playground que eu montei pensando nos netos que talvez um dia tivesse. Isabela sorriu. Então você sempre soube que um dia ia ser avô? Sempre tive esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando quase desisti de procurar por vocês, ainda tinha uma pequena esperança de que um dia ia ter uma família de novo. E agora tem, disse Isabela, apertando a mão dele. Agora tenho, concordou Roberto, olhando para João que dormia tranquilamente no colo de Isabela. Agora tenho tudo o que sempre quis. A viagem para a casa de Roberto durou cerca de 3 horas. Antônia dormiu a maior parte do caminho, acordando apenas quando pararam para abastecer e trocar a fralda de João. Isabela ficou acordada a viagem toda, observando a paisagem e fazendo perguntas sobre a cidade onde iriam morar. É uma cidade pequena, mas tem tudo o que precisamos, explicou Roberto. Hospital, escolas, supermercados, farmácia, e o pessoal é acolhedor. Tenho certeza de que vocês vão se adaptar bem. E seus amigos? Como eles vão reagir quando souberem que, de repente, você apareceu com uma filha e um neto? Roberto riu. Para ser honesto, eu não tenho muitos amigos íntimos. Esses 15 anos eu vivi bem isolado, focado apenas em procurar por vocês. Mas os poucos amigos que tenho vão ficar muito felizes em saber que encontrei vocês. Você vivia muito sozinho. Completamente sozinho. Só eu e Rex. Saía apenas para trabalhar e para fazer as viagens mensais de busca por vocês. Não deve ter sido fácil. Não foi. Mas valeu a pena. Olha só onde a gente chegou. Quando finalmente chegaram à cidade de Roberto, já era meio-dia. Isabela ficou impressionada com a beleza do lugar. Uma cidade de cerca de 15.000 habitantes, cercada por morros verdes e cortada por um rio cristalino. É lindo aqui, comentou ela, observando as ruas arborizadas e as casas bem cuidadas. Espera até ver nossa casa, disse Roberto, dirigindo por uma rua residencial tranquila. A casa de Roberto ficava numa rua sem saída, cercada por árvores antigas que ofereciam sombra generosa. Era uma casa térrea, pintada de branco com detalhes em azul, com um jardim bem cuidado na frente e uma varanda acolhedora. Nossa! Sussurrou Isabela quando desceram do jipe. É linda. E é nossa, disse Roberto abrindo o portão. De todos nós. Rex saiu correndo em direção ao jipe, claramente feliz por estar de volta em casa. João acordou com os latidos e começou a olhar ao redor com curiosidade. Vamos conhecer nossa nova casa, João, disse Roberto pegando o neto no colo. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Móveis confortáveis, uma lareira de pedra na sala, janelas grandes que deixavam entrar muita luz natural. Tudo estava limpo e organizado, apesar de Roberto ter estado fora há 2 dias. Você contratou alguém para limpar? Perguntou Isabela. Tenho uma senhora que vem 2 vezes por semana fazer a limpeza geral. Dona Conceição. Conceição? Repetiu Antônia, levantando uma sobrancelha. É? Por quê? Nada. Só achei curioso o nome ser o mesmo da nossa família. Roberto mostrou a casa toda para elas. O quarto principal, que seria de Antônia por ela estar doente e precisar de mais conforto. O segundo quarto, que seria de Isabela. E o terceiro quarto que Roberto disse que poderiam transformar num quarto para João quando ele crescesse um pouco.
E onde você vai dormir? Perguntou Isabela, preocupada. No sofá da sala, por enquanto. Até a gente decidir se quer reformar a casa para criar mais um quarto ou se eu durmo no escritório que tem nos fundos. Pai, de jeito nenhum você vai dormir no sofá. Eu e João podemos dividir um quarto tranquilamente. Não precisa. O sofá é confortável e eu já me acostumei a dormir em lugares improvisados, depois de todos esses anos viajando pelo deserto. Antônia, que havia ficado quieta durante a visita à casa, se sentou pesadamente numa poltrona da sala. Roberto, essa casa é linda. Muito mais do que a gente merece. Antônia, não diga isso. Vocês merecem isso e muito mais. Vocês são minha família. Eu só queria... Antônia parou de falar e levou a mão ao peito, respirando com dificuldade. Tia Antônia. Isabela correu para ela, preocupada. O que foi? Só uma pontada, disse Antônia, tentando sorrir. Deve ser o cansaço da viagem. Roberto se aproximou, ainda segurando João. Antônia, você precisa ver um médico, hoje mesmo. Não precisa, Roberto, é só cansaço. Não é só cansaço e você sabe disso, disse Roberto firmemente. Vamos para o hospital agora. Pai, tem certeza? Perguntou Isabela. Pode ser que não seja nada. Isabela, sua tia está com câncer em estado avançado. Qualquer sintoma novo precisa ser investigado imediatamente. Antônia suspirou, percebendo que não ia conseguir dissuadir Roberto. Está bem, mas primeiro vamos dar comida para João e deixar ele confortável. Não quero que o menino sofra por causa dos meus problemas. Eles rapidamente arrumaram um espaço na sala para João, improvisando um cercadinho com almofadas e cobertores. O bebê estava feliz explorando os novos brinquedos que Roberto havia comprado antecipadamente, como se soubesse que um dia teria um neto. Quando você comprou esses brinquedos? Perguntou Isabela, impressionada com a variedade. Ao longo dos anos, sempre que via algo que achava que uma criança gostaria, comprava e guardava. Era uma forma de manter a esperança viva. No hospital, o médico plantonista examinou Antônia e pediu alguns exames urgentes. As notícias não foram boas. O câncer havia se espalhado mais do que os médicos em São José do Belmonte haviam detectado. Quanto tempo ela tem? Perguntou Roberto diretamente ao médico, enquanto Antônia descansava numa maca. É difícil dizer com precisão. Talvez algumas semanas, talvez 2 meses. Muito vai depender de como ela responder ao tratamento paliativo que podemos oferecer. Tratamento paliativo para controlar a dor e dar mais qualidade de vida no tempo que resta. Infelizmente, não há mais possibilidade de cura. Roberto agradeceu ao médico e voltou para onde Isabela esperava com João no colo. O que ele disse? Perguntou ela, já prevendo más notícias pelo rosto sério do pai. Disse que temos que aproveitar cada momento que temos com ela, respondeu Roberto, evitando dar detalhes mais específicos. Vamos para casa e vamos cuidar dela da melhor forma possível. No caminho de volta, Antônia dormiu no banco do passageiro enquanto Isabela e Roberto conversavam baixinho no banco de trás. Pai, eu estou com medo, admitiu Isabela. Medo do quê? De perder tia Antônia. Ela é a única mãe que eu me lembro de ter tido. E agora que a gente se reencontrou, de ter que lidar com mais uma separação. Roberto segurou a mão da filha. Isabela, a vida é feita de encontros e despedidas. O importante é aproveitar o tempo que temos juntos e criar memórias boas. Sua tia já viveu 15 anos a mais do que esperava quando decidiu cuidar de você após o desaparecimento da Maria. Como assim? Ela me contou durante a viagem que quando Maria fugiu, Antônia já estava doente. Não era câncer na época, mas tinha outros problemas de saúde que poderiam ter se complicado. Ela escolheu viver para cuidar de você e para um dia me devolver minha filha. Ela viveu para me cuidar. Viveu e lutou todos esses anos para te dar uma vida boa e para esperar o momento certo de me contar a verdade. Agora que conseguiu fazer isso, ela pode descansar em paz. Isso é tão triste e tão bonito ao mesmo tempo, disse Isabela, enxugando as lágrimas. É a vida, filha. É triste quando perdemos pessoas que amamos, mas é bonito quando percebemos o quanto elas nos amaram.
Quando chegaram em casa, instalaram Antônia confortavelmente no quarto principal e organizaram a rotina da casa para que ela tivesse o máximo de cuidado e atenção. Roberto montou o berço de João no quarto de Isabela e arrumou suas próprias coisas no escritório dos fundos, que tinha um sofá-cama. Pai, você tem certeza de que quer dormir lá? Perguntou Isabela, preocupada. Tenho. Aliás, é perfeito. É silencioso. Tem uma janela que dá para o quintal e posso trabalhar lá quando precisar. Vai ser como meu escritório pessoal. E Rex, onde ele dorme? Rex sempre dormiu no quintal. Tem uma casinha para ele lá fora. Mas quando está frio ou chovendo, ele dorme na lavanderia. Durante o jantar, Antônia pareceu mais animada. Os remédios para a dor que o médico havia receitado estavam fazendo efeito, e ela conseguiu comer bem e conversar normalmente. Roberto, posso te pedir um favor? Disse ela, depois que terminaram de comer. Claro, o que você quiser. Gostaria de conhecer melhor esta cidade e as pessoas daqui. Quero saber onde minha filha e meu bisneto vão viver quando eu não estiver mais aqui. Amanhã mesmo a gente faz um tour pela cidade, prometeu Roberto. Vou apresentar vocês para os vizinhos, mostrar as escolas onde Isabela pode trabalhar, o posto de saúde onde João vai fazer acompanhamento médico. E a igreja? Perguntou Antônia. Tem uma igreja boa aqui? Tem várias. Qual sua religião? Católica, sempre fui. Tem uma igreja católica muito bonita aqui no centro. O padre é um homem muito bom, sempre ajuda quem precisa. Gostaria de conhecê-lo. E gostaria que João fosse batizado aqui, nesta cidade que vai ser a casa dele. Roberto e Isabela se entreolharam. Ambos perceberam que Antônia estava organizando mentalmente as coisas importantes que queria ver resolvidas antes de partir. Claro, tia Antônia, disse Isabela segurando a mão da mulher idosa. Vamos organizar tudo isso. E vocês? Disse Antônia, olhando alternadamente para Roberto e Isabela. Quero que me prometam que vão ser felizes quando eu não estiver mais aqui. Quero que aproveitem cada momento juntos e que criem novas memórias boas. Prometemos, disse Roberto. Mas você ainda vai estar aqui para ver muitas dessas novas memórias sendo criadas. Espero que sim. Mas se não estiver, quero que vocês saibam que os últimos dias da minha vida foram os mais felizes. Ver vocês reunidos, ver Roberto conhecendo João, saber que Isabela não vai mais ficar sozinha. Isso vale mais do que qualquer tempo a mais que eu pudesse ter. João, que estava no colo de Isabela, começou a fazer pequenos ruídos e a sorrir para Antônia, como se entendesse que ela estava falando coisas importantes sobre ele. Olha só, disse Roberto, apontando para o neto. Acho que João está concordando com tudo o que você está dizendo. Ele é um menino muito esperto, disse Antônia, estendendo o dedo para João, que o segurou com força. Vai crescer para ser um homem bom, como o avô dele. Naquela noite, depois que Antônia e Isabela se recolheram aos seus quartos, Roberto ficou no quintal com Rex, olhando as estrelas e refletindo sobre tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Há 2 dias, ele era um homem solitário e sem perspectivas. Agora tinha uma família novamente. Isabela apareceu na porta dos fundos, carregando João, que não conseguia dormir. Posso fazer companhia para você? Perguntou ela. Claro, venha cá. Eles se sentaram no banco de madeira que Roberto havia construído embaixo de uma mangueira. Em que você está pensando? Perguntou Isabela. Em como a vida pode mudar completamente de um dia para o outro. Ontem eu era um homem sozinho. Hoje eu sou pai e avô novamente. E como você se sente com isso? Assustado e feliz ao mesmo tempo. Assustado porque tenho medo de não conseguir ser um bom pai e avô depois de tanto tempo sozinho. Feliz porque finalmente tenho uma razão para viver de novo. Pai, você sempre foi um bom pai e vai ser um avô maravilhoso. João já te ama. Olha como ele fica calmo quando está com você. Era verdade. João, que havia passado o dia inteiro alterando entre períodos de choro e sono inquieto, estava completamente tranquilo no colo de Roberto. Talvez seja porque ele sente que está seguro, disse Roberto, observando o rostinho sereno do neto. Crianças têm uma intuição natural para essas coisas.
Ou talvez seja porque vocês têm uma conexão especial. Você é o primeiro homem da família dele que realmente se importa com ele. O pai biológico dele realmente nunca demonstrou interesse nenhum? Nenhum. Quando soube que eu estava grávida, a primeira coisa que ele disse foi que não podia ser filho dele. Depois, quando os exames provaram que era, ele disse que não estava pronto para ser pai e que eu deveria resolver o problema sozinha. Que tipo de homem abandona o próprio filho? Perguntou Roberto, sentindo raiva crescer no peito. Um homem imaturo e egoísta. Mas isso não importa mais. João tem você agora. Tem um avô que vale por 10 pais. Roberto sorriu, beijando a testa de João, que dormia tranquilamente. Esse menino nunca vai precisar se perguntar se é amado ou se tem uma família. Vou fazer questão disso. Eu sei que vai. E eu vou fazer questão de que ele saiba quem você é, de que saiba todas as histórias sobre como você nunca desistiu de procurar por nós. E as histórias sobre Maria também. Quero que ele saiba sobre a avó que nunca conheceu, mas que o amaria muito se estivesse aqui. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a tranquilidade da noite e a presença um do outro. Pai, posso te contar uma coisa? Sempre. Quando eu era pequena e tia Antônia me contava histórias sobre você, eu sempre sonhava com o dia em que a gente ia se reencontrar. Eu imaginava como seria, o que você diria, se você ainda me amaria depois de tanto tempo. E como você imaginava que seria? Imaginava que seria mágico, que você me abraçaria e nunca mais me deixaria partir, que a gente choraria de felicidade e que tudo voltaria a ser como antes. E como foi na realidade? Foi melhor do que eu imaginava, porque na minha imaginação eu ainda era uma criança. Na realidade, sou uma mulher adulta que pode escolher estar aqui, que pode escolher construir uma relação nova com você. É mais maduro e mais real. Roberto abraçou Isabela com o braço livre, tomando cuidado para não acordar João. Eu também sempre sonhei com esse reencontro, e você tem razão. Foi melhor do que qualquer sonho. E agora, quais são seus planos para o futuro? Quero aproveitar cada momento com vocês. Quero estar presente para João crescer. Quero ajudar você a construir uma carreira na área que estudou. Quero cuidar da Antônia enquanto ela estiver conosco. E quero tentar recuperar pelo menos um pouco do tempo que perdemos. Não podemos recuperar o tempo perdido, pai. Mas podemos criar tempo novo. Podemos construir memórias novas que sejam ainda melhores. Roberto sorriu, percebendo a sabedoria da filha. Quando você ficou tão sábia? Acho que foi quando virei mãe. Ser mãe muda a perspectiva da gente sobre tudo. É verdade. E ser avô também está mudando a minha perspectiva. João se mexeu um pouco nos braços de Roberto e abriu os olhos, olhando diretamente para o avô como se estivesse estudando seu rosto. Oi, pequeno, sussurrou Roberto. Está gostando da sua nova casa? João fez um pequeno som que soou quase como uma resposta, fazendo Roberto e Isabela rirem baixinho. Acho que ele está dizendo que sim, traduziu Isabela. Espero que ele cresça feliz aqui. Espero que este lugar seja para ele o lar que ele vai se lembrar para sempre como o melhor lugar do mundo. Vai ser. Com você aqui cuidando dele, só pode ser. Eles voltaram para dentro quando o vento começou a esfriar. Roberto ajudou Isabela a acomodar João no berço e depois se dirigiu ao seu novo quarto nos fundos da casa. Era um ambiente pequeno, mas confortável, com uma estante cheia de livros sobre geologia, uma mesa de trabalho e o sofá-cama onde dormiria. Roberto pegou uma das fotos de Isabela bebê que Maria havia guardado e colocou na mesa de cabeceira improvisada. Boa noite, Maria, sussurrou ele para a foto. Nossa filha está em casa, e você tem um neto lindo. Espero que você esteja em paz agora, sabendo que conseguimos nos encontrar. Roberto demorou para conseguir dormir. Sua cabeça estava cheia de planos para o futuro, preocupações sobre Antônia e uma felicidade profunda que ele não sentia há 15 anos. Quando finalmente adormeceu, sonhou com Maria jovem, sorrindo e dizendo que estava orgulhosa da família que eles haviam construído. No dia seguinte, Roberto acordou com o som de João chorando e imediatamente se levantou para ajudar. Encontrou Isabela na cozinha,
tentando preparar uma mamadeira enquanto segurava o bebê que chorava. Deixa que eu faço a mamadeira, ofereceu Roberto, pegando João no colo. Você pode tomar café tranquila. Obrigada, pai. Ainda estou me acostumando com a rotina de mãe solteira. Você não é mais mãe solteira, Isabela. Agora você tem ajuda, tem uma família. Enquanto Roberto alimentava João, Isabela preparou o café da manhã para todos. Antônia apareceu logo depois, parecendo descansada e com melhor cor no rosto. Como passaram a noite? Perguntou ela, se sentando à mesa da cozinha. Muito bem, respondeu Isabela. João só acordou 2 vezes e papai ajudou nas 2. Estou vendo que você já está se adaptando ao papel de avô, comentou Antônia, sorrindo para Roberto. Está sendo mais natural do que eu esperava. É como se eu nunca tivesse parado de cuidar de criança. Depois do café da manhã, conforme prometido, Roberto levou Isabela e Antônia para conhecer a cidade. Primeiro foram ao centro, onde visitaram a Igreja Católica. Padre Miguel, um homem de cerca de 50 anos com um sorriso acolhedor, recebeu a nova família com entusiasmo. Que alegria ter mais famílias jovens na nossa comunidade, disse o padre, observando João, que dormia no carrinho que Roberto havia comprado no caminho. Padre, gostaríamos de batizar João aqui na sua igreja, disse Antônia. Claro, seria uma honra. Quando gostariam de fazer a cerimônia? O mais breve possível, respondeu Antônia, trocando olhares com Roberto e Isabela. É importante para mim ver meu bisneto batizado. O padre percebeu a urgência implícita no pedido e não fez perguntas. Que tal no próximo domingo? Posso preparar uma cerimônia simples, mas bonita. Perfeito, concordou Roberto. Depois da igreja, visitaram as escolas da cidade. A diretora da escola municipal ficou interessada no currículo de Isabela e disse que havia uma vaga para professora substituta que poderia se tornar efetiva. Quando a senhora poderia começar? Perguntou a diretora. Quando for necessário, respondeu Isabela, olhando para Roberto. Só preciso organizar o cuidado do meu filho durante o horário de trabalho. Isso não é problema, disse Roberto. Eu posso cuidar do João quando você estiver trabalhando. E eu também posso ajudar, acrescentou Antônia, enquanto tiver condições. À tarde, visitaram o posto de saúde onde João faria acompanhamento pediátrico. A médica responsável, doutora Carmen, examinou o bebê e disse que ele estava perfeitamente saudável. É uma criança muito bem cuidada, comentou ela. Vocês estão de parabéns. Obrigada, doutora, disse Isabela, orgulhosa. E a senhora? Perguntou doutora Carmen, se dirigindo a Antônia. Como está se sentindo? Bem melhor desde que chegamos aqui, respondeu Antônia, sorrindo. Acho que o ar da cidade está me fazendo bem. Roberto percebeu que Antônia não havia mencionado o câncer para a médica, mas decidiu não interferir. Se ela não queria falar sobre isso, ele respeitaria sua decisão. No final do dia, voltaram para casa cansados, mas satisfeitos. João havia se comportado muito bem durante todas as visitas, dormindo a maior parte do tempo ou observando tudo com curiosidade. Acho que ele gostou da cidade, comentou Isabela, acomodando o filho no berço. Acho que todos nós gostamos, disse Antônia. É um lugar muito acolhedor. E vocês gostaram das pessoas? Perguntou Roberto. Adoramos, respondeu Isabela. Todo mundo foi muito simpático e receptivo. Especialmente aquela dona Conceição que limpa a casa, disse Antônia. Quando ela soube que eu também me chamo Conceição, ficou toda empolgada, dizendo que éramos praticamente irmãs. Roberto riu. Dona Conceição é uma figura. Ela cuida de todo mundo na vizinhança como se fossem filhos dela. E ela aceitou bem vocês chegarem de repente? Perguntou Isabela. Aceitou. Aliás, ela disse que sempre soube que um dia eu encontraria minha família de volta. Disse que uma pessoa não vive 15 anos procurando por alguém sem ser atendida pelo destino. Ela é sábia, comentou Antônia. Durante o jantar, planejaram a rotina da semana. Isabela começaria a trabalhar na escola na segunda-feira seguinte. Roberto retomaria alguns projetos de consultoria que havia deixado pendentes, e Antônia ficaria em casa cuidando de João e da casa. Tem certeza de que consegue cuidar do João sozinha durante o dia? Perguntou Isabela, preocupada com a saúde da tia.
Tenho certeza. Além do mais, Dona Conceição disse que vem aqui toda terça e quinta. Se eu precisar de ajuda, posso pedir para ela. E se você não estiver se sentindo bem, aí eu ligo para o Roberto. Ele deixa o trabalho e vem cuidar de tudo. Não é mesmo, Roberto? Claro. Meu trabalho pode esperar, mas a família não. Naquela noite, Roberto ficou mais uma vez no quintal, aproveitando para colocar seus pensamentos em ordem. Os últimos dias haviam sido intensos e ele precisava processar tudo o que estava acontecendo. Isabela apareceu novamente, desta vez sem João. Ele dormiu cedo hoje. Acho que o passeio pela cidade o cansou. E como você está se sentindo com tudo isso? Perguntou Roberto. Surreal. Há uma semana eu era uma mãe solteira, trabalhando numa padaria numa cidade pequena, preocupada com o futuro. Hoje eu tenho uma família, uma casa linda e uma oportunidade de trabalhar na minha área. E isso te deixa feliz? Muito feliz. Mas também me deixa um pouco assustada. Assustada com o quê? Com a possibilidade de que isso tudo seja temporário, com o medo de que alguma coisa dê errado e eu perca tudo de novo. Roberto se virou para olhar diretamente para Isabela. Escuta bem o que eu vou te dizer. Isso não é temporário. Eu não vou lugar nenhum. Você não vai perder essa família de novo. Nós estamos juntos agora e vamos ficar juntos. Como você pode ter certeza? Porque eu já perdi vocês uma vez e sei o que é viver sem família. Não vou permitir que isso aconteça novamente. Não importa que problemas apareçam, nós vamos resolver juntos. Isabela sentiu os olhos marejarem. Eu precisava ouvir isso. Precisava ter essa segurança. Agora você tem. E João também tem. Esse menino vai crescer sabendo que tem um lar seguro e uma família que o ama incondicionalmente. E tia Antônia? Como vamos lidar com o que está por vir? Roberto suspirou profundamente. Vamos cuidar dela da melhor forma possível enquanto ela estiver conosco. Vamos fazer com que ela se sinta amada e importante. E quando chegar a hora, vamos nos despedir dela com gratidão por tudo o que ela fez por nós. Vai ser muito difícil. Vai ser. Mas vamos enfrentar juntos. E vamos sempre lembrar que Antônia viveu esses últimos 15 anos para cuidar de você e para nos reunir. Ela cumpriu a missão dela. Que missão? A missão de manter nossa família unida, mesmo quando estávamos separados. Ela foi a ponte entre nós durante todo esse tempo. Isabela refletiu sobre as palavras do pai. É verdade. Se não fosse ela, eu nunca teria sabido como te procurar, e você nunca teria descoberto que eu estava viva. Exato. Antônia é a heroína desta história, e vamos garantir que ela saiba disso. Fim da história. Agora me contem o que acharam desta história emocionante de reencontro familiar. Vocês acreditam que Roberto, Isabela e João conseguirão ser felizes juntos? Deixem suas opiniões sinceras nos comentários e não esqueçam de dar o like se a história tocou seus corações. O mais importante, se inscrevam no canal para não perderem outras histórias que vão emocionar vocês. Muito obrigado pela companhia.